O jovem está sempre aberto para o novo, gosta de encarar desafios e não tem medo de batalhar por aquilo em que acredita. Participar e compartilhar são as palavras-chave desta geração. E o mundo ganha muito com isso. Ideias inovadoras não são mais privilégios de importantes centros de pesquisa. Ao contrário, pipocam também nas cabeças de meninas e meninos que, desde cedo, começam a estudar por projetos, trabalhar em equipe, desenvolver protótipos e pensar nos problemas de suas realidades locais. Começa agora Jovens Transformadores, podcast da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, Mentes Criativas, Soluções Inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Está começando mais um podcast da série Febrace Inspiradores. Meu nome é Luciana Vicária e hoje converso com uma jovem do Pará, do município de Abaetetuba, localizado a 51 quilômetros da capital, conhecido pela produção de açaí e pelo artesanato. Filha de pescadores, descendente de indígenas, Regiane Araújo da Silva, desde pequena, costumava ajudar o pai com o matapi, a armadilha de capturar camarão. O pescado, aliás, que dava o sustento da família, estava cada vez mais escasso. Um encontro inusitado com a ciência, entretanto, deu a resposta que Regiane tanto procurava e transformou a vida da sua família. Aos 28 anos, formada em administração de empresas e cursando pós-graduação em gestão ambiental, Regiane curte a maternidade enquanto se prepara para empreender. Bem-vinda, Regiane! Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá! A ciência surgiu na sua vida por acaso, quando você saía para pescar camarão com seu pai à beira do rio Tauerá de Beja. Conta pra gente como era a sua vida antes disso e o que aconteceu para você se tornar uma pesquisadora. Antes de eu ter encontro com a ciência, a minha vida sempre foi pescar camarão com meus pais. Nós morávamos à beira do rio Tauerá de Beja e todos os dias eu saía para capturar o camarão com meu pai. Nós usávamos a armadilha, o matapi, e todos os dias eu ia com ele e eu sempre via que a qualidade dos camarões eram sempre aqueles pequenininhos. E o meu pai sempre dizia assim, que todos os dias estava diminuindo a quantidade e a qualidade também. E ele sempre reclamava que não estava dando, né, para vender o camarão por conta da qualidade, e que não dava para vender e ter um lucro a mais para poder nós comprarmos o alimento, que era o que nos sustentava, era a pesca do camarão. E um certo dia, eu olhando aquela situação, sempre vendo, e eu sempre tinha comigo que eu tinha que mudar uma realidade, a minha realidade, eu tinha que fazer algo para aquilo mudar. Então foi daí que eu tive o encontro, né, com a ciência, que foi através do meu professor Gilberto Silva, que ele comprava todos os dias, ele ia na minha casa, normalmente final de semana, na verdade. Ele ia comprar o camarão do meu pai. E aí ele, como já era pesquisador, ele me viu, eu, menina do interior, né, toda envergonhada, ele me chamou. E eu, muito tímida, ele me perguntou: essa é a sua filha? Falou para o meu pai, disse sim. Aí ele disse assim: Regiane, você não tem interesse em fazer um projeto de pesquisa? Eu fiquei pensando, imediatamente eu respondi que sim, mas eu não fazia ideia do que seria. E ele falou assim, eu confesso que eu só aceitei porque ele disse que eu ia receber uma bolsa de iniciação científica de R$100. Para mim aquilo foi a maior felicidade, porque eu pensei assim, nossa, R$100 para mim, eu vou poder comprar o que eu quiser, né? Sim. Então, eu peguei e falei assim, não, professor, eu quero sim, quero muito. Ele disse, então, você só precisa de uma ideia, olhar para um problema e solucionar aquele problema. Eu lhe dou uma semana para você pensar. Eu disse, tudo bem. E a partir daí eu fiquei com aquilo, com aquele
com aquele ponto de interrogação na mente, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E só que ele tinha me apresentado projetos mirabolantes, né, tecnológicos e tudo mais, eu disse, mas como que eu vou fazer algo, como que eu vou inventar algo que eu não tenho nem noção do que seja. Aí, em certa manhã, olhando para o meu pai novamente, com aquele questionamento, falando, eu olhei, pai, se nós aumentarmos o espaçamento desses seus matapi, será que nós não iremos pegar os camarões grandes, os pequenininhos conseguem sair? Ele olhou, ficou pensando e disse, minha filha, certamente sim. Aí eu peguei e falei assim, então pronto, já sei o que seria o meu projeto. Aí foi daí que eu entrei em contato com o professor. Uhum. Então você identificou um problema no modo de produção usado pelo seu pai e tentou uma solução, é isso? Explica melhor o que é o matapi, para quem não conhece, e o que você fez para tentar mudar a pescaria e, enfim, torná-la assim, mais lucrativa e pegar os camarões maiores. Então, o matapi, ele é uma armadilha feita de forma artesanal, sendo que o matapi comum, o qual o meu pai utilizava, era feito de forma tecido com fibra e o espaçamento dele era muito pequeno. E com isso capturava tanto os camarões grandes quanto os camarões graúdos. E a minha ideia que surgiu foi justamente aumentar o espaçamento desse matapi dele e tecer ele com o cipó, que é tudo biodegradável e eles são todos materiais tirados da natureza. Então, se eles descartarem esse matapi, não vai prejudicar em nada a natureza. Já o que eles utilizavam, que era tecido com fibra, certamente iria utilizar se os peixes comessem aquela fibra. O matapi ecológico captura apenas os camarões grandes, enquanto que os pequenininhos conseguem sair pelo espaçamento e continuar o seu ciclo de vida normalmente. E nele nós capturamos um camarão com qualidade e vendemos por um preço bem mais elevado. Foi daí que surgiu a ideia que eu levei para o professor Gilberto e ele disse que seria essa a ideia que nós iríamos trabalhar em cima. Então, identifiquei o problema, que era justamente na minha comunidade, porque eu pensava assim, que eu tinha que solucionar algo que iria nos beneficiar. E foi justamente, eu olhei para a natureza, olhei para a nossa comunidade, já que a captura do camarão é uma pesca que a maioria dos ribeirinhos sobrevivem dela, que é quando vendemos o camarão, e com o dinheiro que nós vendemos, compramos outros alimentos, né, que é para poder complementar o alimento de cada dia. Certo. Então, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar o meu projeto de pesquisa. Ok. E para alguém que vivia isolada e não conhecia a internet nem o computador, como foi desenvolver um projeto de pesquisa? Como é que você fez? Então, no início era tudo muito difícil, porque como vivi, eu confesso que eu não sabia nem o que era um computador, internet nem ouvia falar, né? Era muito difícil. Eu acordava todos os dias, 4 horas da manhã, para ir para a escola. Nós pegávamos uma canoa, acordava 4 horas, pegávamos uma canoa, ia remando até um local, de lá nós andávamos mais alguns minutos para chegar no ônibus escolar, para a gente chegar na escola às 7 horas da manhã. Então, todo esse percurso nós fazíamos e quando eu terminava o colégio, às vezes voltava para casa, chegava mais ou menos umas 2 horas da tarde, e outras vezes eu ia para a casa do professor Gilberto, que era lá o nosso laboratório de pesquisa. E lá eu utilizava o computador, onde eu fui ter contato, foi onde eu fui aprender a digitar, onde eu fui aprender fazer um relatório. Então, tudo para mim era muito novo, que foi muito difícil porque eu não tinha acesso a nada, por morar no interior, por, como disse, viver isolada, então para mim foi tudo algo muito novo, porém desafiador.
E o seu pai ficou feliz, eu imagino, de você aprofundar um pouco os seus estudos, né, com o projeto de pesquisa, mas talvez ele não acreditasse que a sua pesquisa pudesse trazer algo realmente útil para ele e para a comunidade, né, que aumentasse o valor da produção. Então, eu imagino que você teve que provar para ele que sim, que não era só algo teórico, que na prática também era algo bastante útil, não é isso? Sim. Então, no início, quando eu perguntei a ele, né, se o matapi que nós iríamos fazer para a pesquisa iria ser útil, ele disse que certamente sim, porém que ele não iria gastar o tempo dele fazendo em algo que ele não sabia se ia dar certo ou não. Para eu ter o matapi, porque no início eu não sabia fazer, então eu peguei e disse assim, pai, eu pago para o senhor, eu vou receber uma bolsa no valor de R$100, então se o senhor fizer 10 matapis para mim, eu lhe dou os R$100 para eu poder fazer minha pesquisa. Ele disse, então, negócio fechado. E aí ele pegou, fez os matapis ecológicos, né, todas dentro do padrão, como eu disse, ajudei ele e tudo, e eu fui fazer a minha pesquisa. Todos os dias eu ia colocar o matapi, tirava, media e pesava os camarões capturados. E isso eu fiz durante meses, porém eu fiz o teste durante uma semana, eu fiz isso, medi, pesei, capturei os camarões, e como ele vendia na cidade, sempre ele levava os finais de semana para a cidade para vender o camarão em Abaetetuba, eu fui com ele, eu disse, pai, eu vou levar meus camarões para vender, para eu lhe mostrar, provar ao senhor que é muito mais útil o senhor trabalhar com matapi ecológico do que com o comum. Ele disse assim, mas Regiane, olha o tanto que você pegou, porque realmente o matapi ecológico ele captura menos, porém a qualidade é maior. Já o matapi comum capturava uma quantidade maior e a qualidade era bem menor. E nós fomos. E chegando lá na cidade, né, na feira, eu levei 3 quilos de camarões, porque capturou menos, e ele levou 5 quilos. E nós fomos para a cidade, chegou lá, eu coloquei o meu paneiro com o camarão do matapi ecológico, foi muito rápido, foi colocar, eu pegar e dizer o valor, e eu vendi na hora. Eu vendi a R$5, a R$15 o quilo. Já o meu pai, ele ficou lá, olha o camarão, aí as pessoas só passavam e olhavam aquele camarão e não queriam nem saber, porque os outros do lado tinham bastante na mesma quantidade e qualidade que não tinha, né? E aí eu só sei que quando estava quase estragando os camarões dele, foi preciso ele dar R$3 praticamente o quilo, para poder ele terminar, vender o camarão dele para a gente vir embora para casa. E aí ele veio triste, né? Porque, olha, eu vendia R$15 o quilo, os 3 quilos. E ele já vendeu a R$3 cada quilo do dele, que era assim que ele tinha levado. E ele veio triste, de cabeça baixa. Aí quando chegou em casa, eu falei assim, olha, pai, tá aqui o dinheiro do camarão que eu vendi. E agora eu lhe pergunto, é viável ou não é utilizar o matapi ecológico? Ele disse, minha filha, a partir de hoje eu estou com você, com certeza é muito mais viável, porque eu percebi que não importa a quantidade, sim a qualidade. E foi a partir daí que meu pai começou a acreditar no meu projeto e investir na gente para justamente nós chegarmos onde cheguei. Legal. E imagino também que a ideia ela tenha se propagado pela vizinhança, né? Os outros pescadores também ficaram sabendo do feito e quiseram aderir, foi isso? Sim, porque com o projeto, na verdade, nós começamos a fazer, né, o recurso que eu tinha, a bolsa que eu tinha, eu começava a fazer os matapis com meus pais e doava para a comunidade. Então, enquanto eu estava com aquele recurso, eu fazia mesmo, comprava o material, tudo, e nós fazíamos e doávamos para as comunidades. Então, durante um período de 6 meses, eu fiz o acompanhamento dessas famílias que receberam esses matapis ecológicos, e eu só ouvia a questão do retorno, né? O feedback positivo por conta como melhorou
a qualidade no Matapi, eu tive também que fazer uma conscientização neles, porque o meu maior desafio com a comunidade foi isso. Por ser uma pesca já que vem dos antepassados, algo que eles viviam com isso, vieram de pais para filhos, enfim. Então, eles já tinham isso como algo que não mudaria. E quando eu fui tentar implantar uma outra ideia, então eu tive uma resistência muito grande com isso, para poder convencê-los, mostrar na prática, levando meu pai, fazia palestra, o meu pai ia, contava como era a experiência dele com o Matapi antes e depois. Então foi a partir daí que eu comecei esse trabalho de conscientização para poder ser aprovado. Mas depois que eles começaram a experimentar usar, com certeza eles não queriam outra forma de pesca com outro Matapi que não fosse Matapi ecológico. Joia. Então, em algum momento, depois desse feito, você foi parar na televisão, é isso? Sim. Quando eu pensei, assim, que eu já tinha chegado no auge, né, que eu pensei, nossa, já aconteceu tanta coisa por participar de várias feiras, tanto nacionais quanto internacionais. Febrace, para mim, foi as que mais marcaram a minha vida. E eu pensei que eu já tinha vivenciado tudo, né? Eu sempre digo que logo no início eu tinha um sonho de conhecer a capital do meu estado, porque eu não saía da minha cidade. E com o projeto de ciência, né, quando eu me envolvi, o primeiro estado que eu fui, a minha viagem foi para a Febrace, que eu participei. Não ganhei premiação nenhuma, porém eu obtive muitas experiências, muitos com os orientadores, e então eu achava que já tinha vivenciado tudo. E foi daí que o Caldeirão do Hulk, né, o programa dos Jovens Inventores, entrou em contato comigo, dizendo que iria ter um quadro, né, de jovens inventores, se eu tinha interesse de participar e tudo mais, eu com certeza. E que eu tinha a chance de ganhar a premiação máxima, que era no valor de R$30 mil, dependendo da minha ideia, dependendo de quanto ela teria uma relevância. E foi a partir daí que eles vieram, gravaram e tudo mais, e com isso eu fui para o programa. Ganhamos o projeto, a nota máxima, no caso que era 30 pontos, que equivalia a R$30 mil, e eu consegui. E antes de eu ir, né, para lá, para o programa, eu disse assim para os meus pais que se eu conseguisse ganhar esse valor, que o meu maior sonho era investir na minha faculdade, né? Então, eu já ia sonhando com isso, eu já ia pensando nisso, eu já ia idealizando aquilo, né? Eu preciso ganhar, eu preciso, mas tudo dependeria da relevância dos jurados, que estava a banca de jurados, né? E da importância do projeto para o meio ambiente e tudo mais, conforme a avaliação deles. E eu consegui, graças a Deus, eu consegui ganhar os 30 mil. Aí quando eu voltei feliz da vida que eu iria, porque assim, eu tinha feito vestibular, não tinha passado que eu queria fazer engenharia de pesca, e eu fiquei muito triste, e aí eu voltei, eu disse, não, agora eu vou conseguir fazer a minha faculdade, vou pagar ela todinha para eu terminar meus estudos, porque meu maior sonho era justamente dar uma vida melhor para os meus pais. Eu sempre pensei assim, que eu não queria continuar da forma que eu estava, né? Porque aqui onde eu morava, era sempre assim, a gente terminava o ensino fundamental, o médio, era com muita dificuldade que tinha que fazer para a cidade. Então, quem não tivesse tanta força não iria, porque era muito difícil. Mas eu sempre dizia, não, eu preciso, e eu sei que é através dos estudos que eu vou alcançar meus sonhos. E quando eu tinha conhecido o Encontro com a Ciência, eu disse, não, agora é a minha oportunidade. E aí eu peguei, né, eu voltei já com aquele pensamento de pagar minha faculdade para Belém, que era onde tinha na capital, né? Sim. Só que aí eu peguei e fiquei analisando assim, poxa, eu consegui esse prêmio, os meus pais continuam vivendo da forma que eu, assim, eu sentia muito, porque quando nós estávamos na casa onde nós morávamos, a gente, quando era casa de madeira, né, coberta assim,
às vezes com palha, antes era assim, e quando chovia, nós não sabíamos se nós estávamos dentro ou fora de casa, porque a gente tinha que, todo mundo levantar das suas redes, né, esperar a chuva passar. Então eu disse assim, eu não posso continuar, deixar os meus pais, né, dessa forma. Eu peguei o valor que eu recebi, nós tínhamos um terreno que era fora das margens do rio, um pouquinho mais para a terra, digamos assim, que era onde nós tínhamos mais acesso, né, a veículo e tudo mais. E aí eu fiz uma casa para os meus pais e entreguei para eles na chave e eles ficaram muito felizes. E o restante que eu tinha, que eu guardei, eu disse, não, agora eu vou lutar, vou batalhar, vou conseguir um trabalho para eu fazer a minha faculdade. Eu vou estudar mais, eu tenho certeza que ano que vem eu vou prestar o vestibular, então se eu conseguir chegar até aqui, eu vou conseguir a minha faculdade. Era esse meus projetos. Como Deus é tão maravilhoso, eu sempre digo que Deus é tudo na minha vida, né? Ele enviou uma pessoa que foi justamente, eu sou muito grata a essa pessoa que foi a minha jurada no programa do Caldeirão do Hulk, que eu fui no ano seguinte, que eu fui convidada novamente depois desse prêmio, eu fui convidada para São Paulo, para a Febrace, justamente para participar de uma mesa redonda. E eu disse a ela que eu estava indo para São Paulo e ela queria conversar comigo. Aí eu fui, me encontrei com ela e ela perguntou se... Ela disse assim, que quando ela era mais jovem, ela não tinha muitas condições, e sendo que uma pessoa investiu nela, pagou uma faculdade, e ela disse que quando ela tivesse condições, ela teria que fazer isso por alguém. E até no momento que ela tinha me visto, ela nunca tinha sentido como ela sentiu de me ajudar. Então ela perguntou, Regiane, você aceita que eu pague a sua faculdade? Você pode escolher a faculdade que quiser, onde você quiser, você só precisa me dizer e deixa por minha conta. E naquele momento eu fiquei assim, sem palavras, né? Somente agradecendo a Deus, e foi o que aconteceu. E aí eu escolhi fazer administração, por conta que depois que nós voltamos do Caldeirão do Hulk, eram muitas pessoas, devido à visibilidade que teve, né? E foi em rede nacional, então muitas pessoas queriam um matapê ecológico, queriam que eu fizesse. A prefeitura me chamou, porque a prefeitura ela tinha um projeto na prefeitura de doar os matapês para as comunidades, e aí aconteceu de que ela queria os matapês ecológicos para doar para essas comunidades, para essas famílias. Sim. E, enfim, foi algo muito, muito rápido. Aí eu peguei, não consegui atender a demanda aqui na minha comunidade, eu tive que ir para as outras para poder ensinar, para fazer esses matapés, para poder atender a demanda da prefeitura. Só que aí eu não tinha o conhecimento, né, de administrar, então o que eu pensei e tudo mais, e eram muitas pessoas de Macapá, todas as cidades vizinhas querendo matapé ecológico. Aí o que eu fiz? Eu disse, nossa, eu não posso, eu não estou conseguindo atender a demanda, então eu não posso atender essas pessoas com um produto de baixa qualidade, eu preciso me aperfeiçoar. Foi a partir que eu disse, não, já sei a faculdade que eu vou fazer administração, e tive que ficar em Abaetetuba por conta de que o meu negócio estava lá. Houve a necessidade de eu abrir a minha empresa, que foi justamente, eu tinha que ter CNPJ para poder fazer as minhas vendas e tudo mais, então tudo foi assim, algo muito, muito rápido, algo novo, e eu precisava administrar aquilo que estava vindo para mim. E aí foi que eu fiz administração, só que como eu não conseguia, né, fazer todo aquela que o administrador sabe que nós precisamos administrar de forma consciente, tem que saber os custos e tudo mais, eu não sabia fazer nada disso, e eu disse, não, tenho que dar uma pausa, preciso respirar. Aí o que eu fiz? Dei uma parada na minha empresa, por conta de que eu não tinha mão de obra, devido ser o matapí ser uma armadilha feita de forma artesanal, então eu não tinha essa mão de obra para atender todas as demandas. Aí eu parei a minha empresa, dei baixa e eu fui estudar. Foi o tempo que eu me aperfeiçoei, né? Fui fazer administração,
terminei a minha graduação. Aí eu disse, a partir de agora eu preciso, né, começar a estudar o mercado para eu poder ver o que realmente, no que eu quero investir novamente. Isso. E como foi esse período de estudo na faculdade de administração? Então, foi daí que eu pude perceber que era o que realmente eu queria fazer, que era empreender, né? Esse sonho, essa vontade que eu tenho dentro de mim de ser dona do meu próprio negócio, algo sustentável, ele pulsa dentro de mim cada dia mais, né? Aí veio esses conhecimentos, sempre estou me aperfeiçoando, estou fazendo a minha pós, né? Estou cursando, fazendo também porque eu preciso cada vez mais me aperfeiçoar para o mercado de trabalho, porque nós sabemos que o mercado de trabalho, toda hora, todo instante, ele está em constante mudança. Principalmente nós estamos vivenciando momentos, né, de pandemia, onde a gente sabe que é incerto, é certo, enfim, tudo é muito, muito, como eu posso dizer, algo que nós não podemos. Hoje está de uma forma, amanhã está de outra. Então, nós precisamos exatamente saber o que fazer, no que investir, para poder, então, a gente fazer algo que gosta. Porque eu sempre digo que não adianta a gente fazer algo que nós não iremos nos realizar. Precisamos investir em algo que realmente nos dá cada dia força para a gente levantar e fazer algo que é maravilhoso para a gente, né? Isso. E no momento você está tendo de conciliar o movimento aí de empreender com a maternidade, né? Um período lindo. Como está sendo para você e como você se imagina em alguns anos? Então, esse é o momento que eu digo foi um presente de Deus na minha vida, que é ser mãe, né? Estou há 2 meses com meu bebê. E, assim, é um desafio. Eu digo que a minha vida ela é movida a desafios. E cada desafio que eu enfrento é algo que me renova e me fortalece, me dá sabedoria para lidar com muitas coisas. Então, eu pretendo sim, eu estou vivendo esse momento, estou vivendo para ser mãe, para dar o melhor para o meu filho. Então, eu pretendo, vejo futuramente dona do meu próprio negócio, né? Algo sustentável, e é o que eu estou fazendo no momento. Enquanto estou vivendo esse período, eu estou me aperfeiçoando, estou estudando para justamente ver o mercado, analisar, que é para eu poder saber no que investir e o que fazer dentro daquilo que eu mais amo fazer, que é empreender. Regiane, mais algum comentário, alguma dica que você queira deixar para os nossos ouvintes? Então, eu sempre digo, Luciana, que primeiramente, Deus acima de tudo, e a pesquisa. Ela mudou totalmente a minha vida a partir do momento que eu conheci, né? Então, eu quero dizer a quem nos assiste, jovens, seja quem for que tenha um sonho de fazer algo, principalmente os jovens, que a gente vê uma sociedade que muitos jovens estão se perdendo no mundo das drogas, principalmente na minha cidade, né, que é muito comum isso. Eu quero dizer que você possa acreditar em você, acreditar nos seus sonhos, que tudo é possível. Eu sempre digo, tudo é possível a partir do momento que nós colocamos Deus acima de tudo e nós corremos atrás dos nossos sonhos. Eu fico muito feliz quando eu vejo que a minha trajetória, a minha história, ela influencia na vida de muitos jovens que me procuram e dizem, Regiane, antes eu pensava de uma forma e hoje, com a tua história, com a tua forma de ser, eu sou totalmente outra pessoa. Então, que nós possamos sempre ser uma boa influência para as pessoas e ajudá-las. E acreditar que nós podemos, que nós somos capazes, que nós podemos ir além e que se a gente sonha, se a gente persistir, a gente consegue chegar onde nós queremos. Só depende de nós mesmos. É isso. Joia. Linda mensagem. Muito obrigado pela sua participação, Regiane, e pelo seu depoimento. Um grande abraço para você. Eu que agradeço. Obrigada e até mais. Este foi mais um episódio dos podcasts Febrace Inspiradores. Mentes criativas, soluções inovadoras.
Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Ouça nas principais plataformas. Até a próxima terça.